A diferença entre uma preocupação normal e a ansiedade muitas vezes está na intensidade dos sintomas e dos sinais. Uma pessoa com esse transtorno psiquiátrico se comporta de forma diferente em relação a situações comuns do dia a dia. Por exemplo, em relação às preocupações, uma pessoa sem ansiedade fica preocupada com o pagamento das contas do mês, com o risco de ser demitida, com o término de um relacionamento amoroso. Já uma pessoa com ansiedade pensa constantemente nessas possibilidades: falta de dinheiro, demissão, terminar um relacionamento, tendo a certeza que isso vai acontecer a qualquer segundo. Este psiquiatra alerta que é importante ficar atento aos sinais. Tu tá sempre num quadro de cobrança, para ti nunca tá bem. A coisa nunca tá boa. Se eu tô num emprego, tá, que o salário não dá para mim cobrir as minhas necessidades básicas, vamos dizer assim, eu fico sempre numa tensão, o que vai me acontecer? Eu tô sempre naquela perspectiva de que vai me acontecer uma coisa ruim. E o ansioso, geralmente ele não tá aqui conversando contigo, ele tá pensando lá na frente ou lá atrás. Tá? Ele se coloca nessa situação sempre de risco. Os principais sintomas do transtorno de ansiedade são dor ou aperto no peito, respiração ofegante, falta de ar, sudorese, tremores nas mãos e no corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, sensação de desmaios, boca seca, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Associados a estes podem aparecer outros, como dificuldade de concentração, perturbação do sono e preocupação exagerada. Por exemplo, eu estou conversando contigo agora aqui, me veio uma ideia que esse troço dessa lâmpada aqui vai dar um curto aqui nessa câmera e vai me dar um choque. Nesse momento eu penso assim, eu tenho que me defender, ou eu fico aqui ou eu corro daqui. O meu organismo já começa a se preparar para essa situação. Eu tenho um eixo aqui que a gente chama de hipófise, que vai até a minha suprarrenal, que é uma glândula, que começa a soltar uns hormônios que se chama noradrenalina, que é a adrenalina que o pessoal conhece, o cortisol. E esses hormônios vão provocar muitas reações no meu corpo. Vai me dar uma vasoconstrição, porque se eu me cortar eu não vou sangrar, vou sangrar menos, né, aqui, porque eu estou tentando lutar ou fugir, né, se eu vou correr. Meu coração vai disparar, tá? Porque tem que aumentar o meu fluxo sanguíneo para os membros, para o meu cérebro. O meu pulmão aumenta a frequência. Tudo isso vai uma modificação do meu organismo e provoca essa sensação de ansiedade. A sensação de ansiedade pode se tornar, ao longo do tempo, insuportável, já que o nosso corpo não está pronto para aguentar muito tempo esse esforço físico e mental. O organismo, se fosse uma máquina, um carro, imagina um carro com um acelerador no fundo, sendo freado o tempo inteiro. Esse motor não aguenta. A mesma coisa a cabeça da gente. E um dos primeiros sinais qual é? Depressão. É uma forma de bloquear aquilo, porque está muito tempo agindo, o corpo gasta muita energia, porque a gente sabe que 20% do nosso gasto de energia que a gente tem diário é o cérebro. Então, o corpo não pode deixar muito tempo essa situação porque vai faltar energia, então ele vai e bloqueia tudo aquilo. Essa psicóloga conta que o ideal seria viver no aqui e no agora, estando presente de corpo e mente nas atividades que está realizando no momento. O passado nos ajudou a criar o presente, então nós temos que viver muito o presente. Só que hoje em dia as pessoas não acontecem isso, elas vivem muito o futuro, sabe? Elas vivem muito aquela coisa, meu Deus, e amanhã? Como será amanhã? De acordo com especialistas, o número de pessoas que sofrem com um transtorno de ansiedade tem aumentado a cada ano. E sabe quem tem grande parcela de culpa nisso tudo? A tecnologia, ela que faz com que a gente queira fazer cada vez mais coisas ao mesmo tempo, gerando muita pressão. Espaço aonde que nós seres humanos estamos numa luta, e essa luta muitas vezes ela é um pouco desequilibrada, né? Embora que nós sempre vamos ser a parte fundamental do processo, mas hoje nós disputamos sim com a tecnologia. Então é o ser humano atrás de uma mente
toda organizada, também gerada por esse ser humano, mas com uma rapidez de processamento. Mas a psicóloga alerta que é necessário compreender que nem toda ansiedade é considerada doença. Esse é um sentimento natural do organismo frente a situações desconhecidas. Por isso é importante alertar que ela só precisa de tratamento quando começa a atrapalhar a rotina. Eu sempre digo que todas as emoções, elas são fundamentais na nossa vida. É a ansiedade, é a tristeza, é a alegria, é o medo, é a raiva. Essas emoções, elas nos ajudam a dar um equilíbrio na nossa vida. Elas são emoções saudáveis. Elas que nos ajudam a impulsionar, né? A ansiedade, por exemplo, ela nos mantém viva. A ansiedade, o medo, nos mantém vivos. Já pensou se nós não tivéssemos ansiedade nem medo? A gente atravessaria na frente de qualquer carro sem preocupação que ele fosse nos matar. Então, isso nos mantém vivo. A raiva, por exemplo, nos impulsiona muito, né? Então, são sentimentos que são muito necessários na nossa vida. Só que quando esses sentimentos, eles passam a ter uma proporção muito exagerada, eles começam a se tornar patológicos.